Boa noite a todos. Que o Mestre Jesus possa nos abençoar e iluminar essa noite. Como hoje é o Dia Internacional da Mulher, nós vamos, como e-mail, fazer a nossa prece enfatizando as mulheres. Não vai ser toda a oração dela, mas vai ser um pedaço da oração dela. Mãe Celestial, aqui e agora, quero lhe pedir por todas as mulheres, por aquelas que foram escolhidas para dar a vida. Mulheres de todas as espécies, de todos os credos, de todas as raças e nacionalidades. Todas aquelas nas quais a vida está envolvida em sorrisos, em lágrimas, em tristezas, em alegrias e em felicidades. Que o nosso Pai Celestial, que o Mestre Jesus possa abençoar a todas as mulheres, em especial, e que também possa nos abençoar a todos nós, hoje, agora e sempre. Que assim seja. É com grande alegria, gente, que estou aqui para fazer algumas reflexões. Quero agradecer também a presença de todos que têm nos acompanhado todas as segundas-feiras. Nós vamos ver o capítulo 25 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, Buscai e Achareis. Kardec, de uma maneira bem profunda, nos faz refletir sobre essa passagem do Evangelho de Mateus, do capítulo 7, e sobre a máxima, ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Esse princípio de alcance moral. Antes de nós dedicarmos ao capítulo 26 do Evangelho, nós vamos ver dois textos aí, antes de nós entrarmos diretamente no Evangelho segundo o Espiritismo. Um é uma parábola muito conhecida, que diz assim, de um sábio e de um sitiante de uma vaca. Que em uma montanha vivia uma família simples, e um dia essa família recebeu um sábio e os seus discípulos, e o seu discípulo. Eles entraram na casa e viram que tudo era muito simples. As crianças, todas mal vestidas, descalças, e o sábio começou a conversar com o discípulo, com o sitiante, que era um homem muito simples também. Então, o sábio perguntou ao sitiante: o senhor mora aqui? Vive com a sua família, que é grande, e como o senhor sustenta a todos? O sitiante respondeu: bem, mestre, a gente tem uma vaquinha mimosa, ela produz bastante leite. Daí a gente vende na cidade, respondeu ele. Muitas vezes o leite da vaquinha mimosa sobra, e daí a mulher faz um queijo e a gente vende também. O mestre permaneceu lá conversando por um tempo com o sitiante, e quando ele saiu, ele e o discípulo saindo, né, viram a vaquinha de mimosa pastando perto de um precipício. Então, o mestre falou para o discípulo: vá lá e empurra a vaca no precipício. O discípulo falou: mestre, o senhor está louco? Ela é a única fonte de sobrevivência deles. Pois por isso mesmo, vá lá e faça o que eu disse, senão jogo você junto com ela. Sem entender nada, o discípulo, né, atendeu ao mestre, empurrou a vaca para o precipício. Logo eles foram embora, os dois foram embora, e ninguém viu o que tinha acontecido, ninguém viu eles empurrando a vaquinha. E depois de 5 anos, o sábio e o discípulo voltaram a essa casa desse sitiante. E encontraram tudo diferente, né? Quando o mestre entrou na casa, já viu uma casa linda, com móveis novos, né? As crianças já não estavam mais descalças, estavam bem vestidas. Lá fora tinha tratores, tinha caminhão. Então o mestre perguntou ao sitiante: eu estive aqui há alguns anos atrás e a situação de vocês era muito difícil. Hoje estou vendo que está tudo diferente. Vocês progrediram. O que aconteceu? Bem, mestre, respondeu o sitiante. Logo depois que o senhor foi embora, aconteceu aqui uma tragédia com a mimosa. Ela caiu no precipício. Como o mestre não sabia, né? Meu Deus, que tragédia!
Ela era o ganha-pão de vocês. O que vocês fizeram? Perguntou o sábio, né? Sem nenhum remorso. Daí, a gente tinha um pouco de semente e começamos a plantar. Começamos a plantar arroz, feijão, hortaliças, né? Ervas, né? Medicinais e outras. Começamos a plantar e as coisas foi dando certo. E tudo começou a prosperar e a melhorar. Nunca havia me dado conta de todo o meu potencial aqui. Ainda bem que aquela vaquinha morreu. Próximo, Denilson. Vamos agora para o outro texto. Esse texto foi retirado da redação do Momento Espírita. Ó, a redação do Momento Espírita, exatamente. Narra que um sábio caminhava com seus discípulos por uma estrada tortuosa, quando lá encontraram um homem piedoso que, ajoelhado, rogava a Deus que o auxiliasse a tirar o seu carro do atoleiro. Todos olharam o devoto, sensibilizaram-se, mas prosseguiram. Alguns quilômetros à frente, havia um outro homem que tinha, igualmente, o carro atolado num lodaçal, um atoleiro. E esse, porém, esbravejava, xingava, reclamava, falava, mas tentava, com todo empenho, com todas as suas forças, retirar o carro do atoleiro. Comovido, o sábio propôs aos seus discípulos ajudá-lo. Reuniram os sábios e os seus discípulos todas as forças e conseguiram retirar o carro, o transporte do atoleiro. Após os agradecimentos, o viajante foi embora feliz. E os aprendizes, né, os discípulos do sábio, ficaram ali, indagaram ao mestre: Senhor, o primeiro homem orava, era piedoso, e não o ajudamos. Este, rebelde e até esbravejava, recebeu nosso apoio? Por quê? Sem perturbar, o nobre sábio respondeu: aquele que orava aguardava que Deus viesse fazer a tarefa que a ele competia. O outro, embora desesperado por ignorância, esbravejando, empenhava-se merecendo auxílio. Então, não basta pedir ajuda a Deus sem nada fazer. É preciso buscar conforme nos ensina Jesus. Buscai e achareis. Poderíamos dizer aqui que essas duas, né, essa parábola e esse texto, sintetizaria as nossas reflexões por hoje. Precisamos nos ajudar para que o céu nos ajude. Muitos de nós costumamos agir como o primeiro viajante. Diante das dificuldades que nos parecem insolúveis, nos acomodamos, né? Colocamos os joelhos no chão, esperando que Deus faça parte dele. A parte nossa, né? A parte que nos cabe para a solução do problema. Há pessoas que querem ver os obstáculos, né? As suas pedras do caminho retiradas por mãos invisíveis. Esquecem que esses obstáculos, na maioria das vezes, foram ali colocados por nós mesmos. Cabendo-nos agora a responsabilidade de retirá-los de lá. Alguns se deixam cair no amolecimento, alegando que está difícil a situação e que não adianta lutar. Outros não são perseverantes o bastante e abandonam a luta após alguns pequenos esforços, né? A tarefa primeira cabe ao nosso esforço. Mesmo que estejamos esbravejando, estejamos, né, xingando, revoltados, precisamos investir no trabalho. Não é que o ser religioso, ser espírita, ser católico, evangélico, ateu, ou seja lá o que for. É o seu trabalho, é o nosso trabalho. É as suas obras que garantirá a elevação espiritual, a ajuda dos céus. Será a dedicação, o empenho, o intenso trabalho de se melhorar e fazer da caridade uma lei universal. E extensamente, e principalmente, né, praticada. Não basta pedir a ajuda de Deus. É preciso buscar
conforme nos ensina Jesus. Próximo, Denilson. E agora, vendo no capítulo 25, né, do Evangelho, Kardec nos traz a passagem de Mateus, no capítulo 7 do Novo Testamento, que vamos ver o que Jesus nos diz aí. Pedi e se vos dará. Buscai e achareis. Batei à porta e se vos abrirá. Porquanto, quem pede, recebe, e quem procura, acha. E a aquele que bata à porta, abrir-se-á. Como um homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que, com mais forte razão, vosso Pai, que está nos céus, dê os bens verdadeiros aos que lhe os pedirem? O Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo de 7 a 11. Nesse capítulo 25, Kardec fala do buscar e achareis. Mas existe no capítulo 27, que é bom também todos darem uma olhada, quando ele fala no pedir e obtereis, né? Quando ele vai falar justamente das preces, a respeito da prece. Aqui Kardec coloca que, segundo o modo de ver terreno, a máxima buscai e achareis é análoga à outra. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. É o princípio da lei do progresso. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso. Porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que este põe em ação a força da inteligência. Muitas vezes a gente, numa perspectiva muito acomodada, diz que o buscar e achareis é só a gente, né, fazer igual o primeiro lá no atoleiro. Fazer um pouquinho de esforço, né, nas nossas orações, que rapidamente a ajuda de Deus, a ajuda dos céus, né, acontece e que nós somos atendidos nos nossos pedidos. Mas vem Kardec aí e nos faz essa observação. Ajuda-te e o céu te ajudará. O que ele quer dizer com isso? Ele nos chama a atenção, eles nos chamam a atenção, eles nos chamam a responsabilidade, pois nós somos o responsável por essa ação. E que ficar de braços cruzados esperando as dádivas do céu não vai acontecer. Lembremos que o buscai e achareis nos convoca a uma ação. E quando Kardec nos faz refletir sobre o ajuda-te, o céu te ajudará, ele nos chama a responsabilidade. A gente precisa se colocar verdadeiramente como co-participante desse trabalho. No trabalho da edificação, no trabalho da moralização, no trabalho da fraternidade, no trabalho da caridade. Quando ele nos coloca essa observação de que o ajuda-te e o céu te ajudará, traz como premissa, né, o princípio da lei do trabalho, é no sentido de dizer que para que possamos receber ajuda, mais especificamente a ajuda do mundo espiritual, a ajuda da espiritualidade superior, nós precisamos fazer a nossa parte. É nosso dever cumprir esse papel, nosso papel de edificador, e vemos isso quando estudamos a doutrina espírita, quando, né, estamos empenhados na doutrina espírita. Todos nós estamos aqui não para um passeio, mas estamos aqui para aprender e para trabalhar. Deus não fará o nosso trabalho. Deus não fará o trabalho por nós. Porque se fosse assim, que mérito teria a sua criação? Que mérito teria atingirmos a individualidade? Que mérito teríamos o esforço do trabalho? Que mérito teria? Próximo, Denilson. Aqui, Kardec traz outras observações interessantes sobre a lei do trabalho, quando ele diz: se Deus tivesse liberado o homem do trabalho físico, seus membros se teriam atrofiados. Se o houvesse isentado do trabalho intelectual, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal.
Por isso é que ele fez do trabalho uma necessidade. Ele disse: procura e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira serás filho das tuas obras. Terás delas o mérito e serás recompensado de acordo com o que haja feito. Cada um de nós, para cada um de nós, as nossas obras é o que Jesus quer nos dizer. Pois, para cada um, as nossas obras, né? É o que Jesus quer dizer. Pois, se assim fosse, não haveria preferência na criação. Então, depende das nossas obras. Isso é, um filho seria mais do que o outro, um que esforça e o outro que não esforça, os dois seriam a mesma coisa, se não estivesse o que cada um por conta do seu trabalho. E não é isso a referência. É sempre o nosso esforço empregado no trabalho cotidiano. E aqui nós podemos fazer essa análise. Todos nós devemos ser responsáveis pela nossa sobrevivência. Nós precisamos investir no trabalho como meio de aperfeiçoamento, seja para o nosso sustento, seja para a nossa evolução intelectual. Não adianta a gente só ficar rezando para conseguir passar naquele curso de medicina ou para a gente ser um magistrado. A gente tem que estudar, né? Secar lá os livros, estudar bastante, né? É o que Deus espera da gente. Não quer dizer que a gente não receba ajuda da espiritualidade. Recebe sim. Recebe na hora de fazer essa prova, na hora de passar, na hora de um trabalho, né? Que nos deixa mais tranquilo, né? Nos traz inspirações, nos faz lembrar. É essa ajuda que os céus nos traz. Mas não é que ele vai fazer as provas para a gente, não. A prova quem vai fazer somos nós. O progresso das ciências, se a gente estivesse esperando, a gente estaria no mundo primitivo até hoje, presos puramente às leis instintivas. É por essa sede de progresso, que é uma lei divina, né, que a gente tem que se redobrar em muitos, a cada dia, para sermos melhores, a cada dia para nos superarmos. E é isso aí que a psicologia, a psicanálise vem trabalhar quando ela estuda a falta. É isso que estimula o desejo de sermos cada vez mais melhor, cada dia melhor. Já que nós não somos tão afeiçoados, ainda não somos suficientemente inteligentes, a gente ainda não se acha uma pessoa evoluída moralmente, que a gente está ainda nessa batalha, nessa labuta, buscando esse aperfeiçoamento. Próximo, Denilson. Aqui, Kardec novamente faz a seguinte observação. Em virtude da aplicação desses princípios, que os espíritos não vêm poupar ao homem o seu trabalho de pesquisar, trazendo-lhes descobertas e invenções já feitas e prontas para atualização, de maneira de só tê-las, de tomá-las nas mãos, sem sequer o incômodo do pequeno esforço, nem mesmo de pensar. Se assim fosse, o mais preguiçoso poderia enriquecer-se e o mais ignorante tornar-se sábio, ambos sem nenhum esforço, e atribuindo-se o mérito do que não haviam feito. Não. Os espíritos não vêm livrar o homem da lei do trabalho, mas mostrar-lhe o alvo que deve atingir e a rota a que ele está dizendo, a ele eleva, dizendo, marcha e o atingirás. Encontrarás pedras nos teus caminhos. Nos teus passos. Mantenha-se vigilante e afaste por ti mesmo, nós te daremos a força necessária se quiseres empregá-la. Então, aqui, nós vamos ter colaboradores, mas nós não vamos ter executores. É o que ele está querendo dizer aqui. Né? Os espíritos não vêm cá dar para a gente tudo assim de mão beijada. A espiritualidade não vem fazer o trabalho para a gente. A gente não precisa se iludir, não, que
Nem pense nisso, que os milhões de ajudantes que nós teremos, que Jesus tem, né? Ele que convocou diversos seres, até de outros planetas mais avançados, para ajudarmos nesse processo difícil que está sendo essa transição. Mas isso não nos eximirá de colocarmos as mãos na massa e fazermos a nossa parte. É a partir dessa compreensão que nós devemos ter a certeza do nosso compromisso em estarmos aqui. Não pense que quando rogamos a ajuda dos céus, que os céus irá infringir as leis de Deus para nos ajudar. Se nós estivermos compromissados, poderemos ter alguma ajuda, algumas boas ajudas, e diga de passagem, algumas boas inspirações. Sendo assim, a gente pensaria, por que simplesmente os espíritos não chegam através de uma psicografia, né? E por que Chico Xavier não recebeu a psicografia de tudo? Outros agora, de volta, a psicografia da cura desse vírus? Ou através de uma mediunidade, e nos diz logo o que a gente precisa fazer. Porque não é bem assim. Assim, nós estaremos infringindo a lei do progresso. E a lei do progresso, como nós dissemos anteriormente, está atrelada à lei do trabalho. Portanto, temos que fazer a nossa parte. Cabe a cada um de nós fazer o seu dever de casa. Imagine o compromisso que a gente tem que ter com a gente mesmo para esse trabalho de reforma íntima. Não é só rezar e meditar, porque a coisa está feia. Não, não é só isso, não. Tá? Nós temos que ir na labuta, nós temos que ir no trabalho. Próximo, Denilson. Uma outra observação interessante que Kardec nos traz aqui no capítulo 25, quando nos diz, do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam: pedi a luz que vos clareie o caminho e ela vos será dada. Pedi forças para resistires ao mal e as tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos e eles virão acompanhar-vos. E como o anjo Tobias vos guiará. Pedi bons conselhos e eles não vos serão jamais recusados. Batei à nossa porta e ela se vos abrirá. Mas pedi sinceramente, com fé, confiança e fervor. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância, sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças, e as quedas que derdes serão um castigo do vosso orgulho. Tal o sentido das palavras. Buscai e achareis, batei e abri-vos-á. Tem que correr, senão não vai dar, não. Kardec nos coloca que nós teremos assistência, mas o trabalho é nosso. Receberemos intuição, a força do bom ânimo, a fim de que a gente possa desbravar essa tarefa difícil. Mas quem encarará esse trabalho? Seremos nós mesmos. E uma outra observação que é interessante fazer a respeito disso é que esse pedido, esse auxílio a que nós convocamos a Jesus, né, que nós rogamos a Jesus, a espiritualidade superior, ela precisa estar embasada em boas escolhas. Não é qualquer pedido, não é qualquer auxílio que seja feito que será atendido. Precisa ficar muito claro para a gente não achar que Deus não está nos escutando. Estejamos muito atentos. Se aquilo que a gente tanto pede com fervor, se não vem, receba isso de bom grado. Que é melhor. Se assim não chegou, se apesar de rogar por tudo isso não chegou, é porque, com certeza, vai complicar ainda muito mais todo o processo. Receba isso de bom grado. Então, nós precisamos também fazer boas escolhas, a fim de que essa assistência pode ser uma assistência legítima. Ajuda-te, faz escolhas coerentes, reflete, ore, peça assistência da espiritualidade para que, diante das dúvidas, dos conflitos, das dificuldades, possamos escolher com mais serenidade, sem alvoroço, sem violência. Então, nós precisamos nos ajudar a fim de que a ajuda
da espiritualidade superior, a ajuda do alto, possa ser, inclusive, ser recebida. Porque acontece às vezes, muitas vezes, né? Nós estamos cercados de tantos ajudantes espirituais, de tantas ajudas espirituais, que o nosso, né, o nosso ajudante, os nossos ajudantes, os nossos anjos, né, protetores, está gritando com a gente, dando um monte de conselho, e nós estamos o quê? Surdos. Nós não conseguimos ouvir. Não é que a ajuda não esteja ocorrendo. O receptor está estragado, nós não estamos ouvindo. A primeira ação aí precisa ser a nossa. A gente tem que se cuidar, a gente tem que se ajudar, se comprometer com a nossa evolução, estudar, compreender, com o compromisso que abraçamos com Jesus ao nos reencarnar. A responsabilidade pela nossa existência aqui é nossa. Não é dele, nem deles. Denilson, próximo. Kardec também faz uma passagem do Evangelho de Mateus, no capítulo 6, quando Jesus nos diz, que é muito bonita essa parte aí, eis porque vos digo, não vos inquieteis o saber onde não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para sustento da vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto o amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. Aí é o Evangelho de Mateus, capítulo 6, de 19 a 21 e 25 a 34. Essa passagem do Evangelho é muito providencial aos ansiosos, né? Aos preguiçosos, aqueles que gostam de ficar lamentando sem fazer nada, e ficam dizendo, não nos preocupemos, fiquemos em casa de braços cruzados, que o céu nos alimentará, que o céu proverá as nossas subsistências. Essa interpretação é totalmente equivocada, né? Não é isso que Jesus está fazendo referência. E aí Kardec sintetiza de maneira muito clara quando ele diz: não se deve, portanto, ver nessas palavras mais do que uma poética alegoria da providência, que nunca deixa ao abandono os que nela confiam, querendo, todavia, que estes, por seu lado, trabalhem. Isso aí não é um convite à ociosidade, é um convite ao trabalho. O que Jesus quis nos dizer aqui é, meus filhos, se estiveres no trabalho do bem, acalme seu coração. Porque a passagem que ele traz é muito clara. Buscai primeiramente o reino de Deus e a justiça. Quem tem sua vida alinhada a isso, tranquilize-se. A gente deposita mais energia existencial preocupados com o futuro do que com o presente. E assim perde o presente, perde o passado, perde o futuro. O dia do investimento é o dia de hoje. O que já fizemos, já fizemos. E não nos esqueçamos, porque é uma lição. Já vivemos isso. Podemos mudar? Não. Precisamos ficar lá lastimando? Também não. Já é passado. O dia de amanhã a Deus dará. Porém, que a gente dê o dia de amanhã a Deus, tendo como referência o dia de hoje. O trabalho de hoje. O trabalho no bem. Porque o que vai ser semeado é hoje. O que vai frutificar é o amanhã. Mas o fruto vai depender o quê? Da sementeira do hoje. É hoje que a gente precisa cuidar. É hoje que a gente precisa fertilizar. Eu achei essa parte aí muito, mas muito boa mesmo. E aqui, para finalizar, um texto de André Luiz, que ele fala assim, ajuda-te. É um texto assim, rapidinho. Ajuda-te. Sim, nas leis da reencarnação, quase todos nós, os filhos da Terra, temos o passado a resgatar, o presente a viver e o futuro a construir.
Lembremos-nos, assim, de que, nas concessões da providência divina, o nosso mais precioso lugar de trabalho chama-se aqui, e o nosso melhor tempo chama-se agora. Detenhamos-nos, por isso, na importância das horas de hoje. Ontem, perturbação. Hoje, reequilíbrio. Ontem, o poder transviado. Hoje, a subalternidade edificante. Ontem, a ostentação. Hoje, o anonimato. Ontem, a incompreensão. Hoje, o entendimento. Ontem, o desperdício. Hoje, a parcimônia. Ontem, a ociosidade. Hoje, a diligência. Ontem, a sombra. Hoje, a luz. Ontem, o arrependimento. Hoje, a reconstrução. Ontem, a violência. Ontem, o ódio, né? Hoje, o amor. Diz-nos a sabedoria de todos os tempos. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Afirmativa sublime que nos permitimos parafrasear acentuando. Ajuda-te hoje, que o céu te ajudará sempre. Autor André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Que estejamos com o Mestre Jesus em todos os momentos, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Obrigado a todos por ouvir. Obrigado. Olá, Vanderlei. Muito obrigado, viu? Obrigado a você, Danilo. Obrigado a todos. E a gente vai encerrar hoje a nossa reunião com uma música chamada Recado a um Amigo. E a gente vai pedir aí a todos vocês para nos acompanharem aí. Eu te digo, amigo, que na vida tudo é aprendizado e que estamos caminhando para conquistar o amor do nosso lado e que tudo existe à mão do Senhor a nos guiar para um futuro mais cheio de paz e de luz. Eu te digo, amigo, que essa dor existe para ser compreendida e para que cresça bem mais nosso ser, verdade, paz, amor e vida. E que o caminho às vezes se mostra difícil para que percebamos outra forma de ser. Eu te digo, amigo, não desista nunca de tentar chegar, pois a luz te guia e o amor te envolve, o Senhor está a te esperar. E seguindo a canção da esperança e da fé, da alegria, iremos chegar junto a Deus, nosso Pai. Então, vamos agradecer a Jesus a oportunidade da noite, rogando a representante maior de todas as mulheres, a nossa Mãe Maria, que junto com seu Filho Jesus, possa rogar a Deus por todos nós, para a humanidade, para o orbe terrestre, para que possamos ser fortalecidos, cultivarmos em nós a esperança, perseverança e que possamos agradecer a essa doutrina esclarecedora, que sempre nos conforta e nos ensina a justiça divina para com todos nós, teus filhos. Dê conosco, Senhor, nos ampare e nos proteja sempre.
Que assim seja. Chico Xavier, Chico, homem de fé.